Vamos lá, então. É, no caso aí de Castro Alves, né, assim como foi citado nos outros poetas românticos, né, nós não temos uma perspectiva de temática única, né? Então nós já vimos, né, por exemplo, Gonçalves Dias, que é reconhecidamente aí o ícone da primeira geração pela sua produção indianista, né, pela valorização aí da paisagem natural. Não obstante, ele tenha também produzido poemas sentimentais, né? Poemas amorosos, mas ainda um amor mais racional, né? Mais ligado aí à tendência clássica, porque, né, Gonçalves Dias pega justamente essa transição do arcadismo para o romantismo, né? No caso do Álvares de Azevedo, a poesia sentimental, como nós falamos agora há pouco dos dois poemas, vai ser marcada também por lapsos, aí, por tendências satíricas, muitas vezes irônicas, dentro daquela produção que seria mais angelical, mais inocente. Tá? Então, o poeta convive aí com essas duas estruturas, e o Lira dos 20 anos ele mostra muito bem essa bifurcação dentro da produção de Álvares de Azevedo, né? Aquele lado mais inocente, mais meigo, mais sentimental, e o outro lado, né, mais irônico, mais sarcástico e muitas vezes até mais cômico e satírico, tá? No caso da terceira geração, e aí o nosso grande representante é o Castro Alves, nós vamos ter um processo muito semelhante. Então, nós vamos encontrar poemas sentimentais, né, lírico-amorosos na produção de Castro Alves, mas a porção da sua produção poética que mais interessa é aquela ligada ao tema da escravidão, da abolição dos escravos, que vai ser aí o grande alvo desse momento da poesia brasileira, justamente porque cada vez mais, né, nós estamos nos aproximando do ápice, né, histórico disso, que vai ser a abolição dos escravos. Né? Vamos lembrar que o Brasil é o último país da América a promulgar aí essa libertação de escravos, né? E por conta disso mesmo, né, esse sentimento de atraso em relação ao que já acontecia no resto da América e mesmo na Europa, vamos ter vozes aí lutando por esses ideais abolicionistas, né? E aí a grande voz, né, do momento vai ser então o nosso Castro Alves, tá? Eu pedi que vocês lessem os poemas que eu separei para vocês, o Vozes da África e o Navio Negreiro, que estão ali a partir da página 73, podem deixar eles abertos aí, que daqui a pouquinho nós vamos falar, né, pontuar alguns aspectos interessantes aí desses poemas, tá? É, vamos entrar então aqui antes na parte teórica, tá? Essa aí é uma fala do Eusébio de Queiroz, né, feita em 1852 à Câmara dos Deputados. Tá? Isso vamos pensar aí no ambiente da corte, né? E o alvo, né, o foco aí da fala do Eusébio de Queiroz é a questão do sistema escravocrata. Tá? E diz ele o seguinte: senhores, se isso fosse crime, seria um crime geral no Brasil. Mas eu sustento que, quando em uma nação todos os partidos políticos ocupam o poder, quando todos os seus homens políticos têm sido chamados a exercê-lo, e todos são concordes em sua conduta, é preciso que essa conduta seja apoiada em razões muito fortes. Impossível que ela seja um crime, e haveria temeridade em chamá-la um erro. Tá? Então, claro que é só um trecho aí da fala do Eusébio de Queiroz, mas o problema por trás dessa citação, quer dizer, o assunto ali discutido, é justamente o sistema escravocrata. Né? E aí a gente percebe na fala do parlamentar como era a visão da elite, né, política e econômica do Brasil nesse momento em que os ideais aí de abolição de escravidão, de liberalismo burguês já circulavam pela Europa há um tempo, já tinham chegado aqui à América, mas, como eu falei, no caso do Brasil, a coisa demorou um pouco para sair do papel, né?
Então, percebam que pela fala dele, quer dizer, olha, se todos os partidos chegaram ao poder, temos representantes aqui na Câmara de todos os partidos, e todos concordam com o sistema escravocrata, não há por que chamar isso de crime. Então a visão era bem essa. Você olha, se todos os partidos têm candidatos aqui no governo e todos concordam, por que dar importância ao que o restante da população pensa? Né? Porque nós vamos ter aí em mente a ideia de que, embora esse poder ainda seja extremamente conservador e atrasado, nós já vamos ter vozes aí intelectuais que se levantam contra esse processo e que começam a divulgar esses ideais liberais, essas ideias de abolição da escravidão, que vão entrar em choque, em atrito constante aí com o poder estabelecido. Então, é um momento delicado, e a política brasileira, muito conservadora, muito arcaica aí no seu pensamento, vai empurrar esse problema com a barriga o máximo que puder, tá? Bom, mas vamos pegar então aí o momento histórico e pensar como que o Castro Alves se insere nele, tá? Então, quando o segundo reinado ia ao meio, o velho, mas ainda robusto conservadorismo das oligarquias se vê desafiado por uma corrente progressista, impaciente com a estagnação política, defensora da indústria e do trabalho livre, confiante na democracia yankee, enfim, desejosa de parear o Brasil com o nível dos centros capitalistas. Tá? Então, esse momento de transição, de pensamento, entre essa velha oligarquia e essa nova geração que se levanta com esses ideais libertários, revolucionários, vai ter como centro de interesse, quer dizer, vai cair no meio do nosso segundo reinado como uma bomba. Então, a chamada democracia yankee, que o texto aí cita, vamos lembrar a questão dos Estados Unidos da América, na década de 1860, a Guerra de Secessão, entre as colônias, as antigas colônias do Norte e as do Sul, que entraram em conflito justamente por conta dessa ideia do regime escravocrata. Então, o Sul, produtor de algodão, das fazendas de algodão, colônias que se estabeleceram em cima do sistema escravocrata, que defendiam essa forma de produção, de trabalho, e que queriam se separar do resto da confederação por conta disso, e o norte, os Yankees, já com o trabalho livre, com o liberalismo burguês, anti-escravocrata, vão entrar em conflito, o que vai gerar a Guerra de Secessão, com, na época, o presidente Abraham Lincoln, e o desfecho dessa guerra, quer dizer, a derrota do Sul, a abolição dos escravos, a formação dos Estados Unidos da América, como nós o conhecemos, vai figurar para nós como uma possibilidade aí no horizonte que cada vez mais vai insuflar esse novo meio intelectual. Então aí nós vamos ter um desgaste dessa relação entre as gerações mais antigas, e aí nós estamos pensando naquelas pessoas que estão no poder, nos grandes oligarcas, nos fazendeiros aí, produtores de café, por exemplo, que vão falar que não, que isso é uma questão particular, que não tem nada de errado nesse sistema escravocrata, que é algo que já vem de longa data, e o segundo reinado vai ter que enfrentar toda essa polêmica, que vai culminar com a nossa abolição em 1888, mas também logo em seguida, vamos lá, a queda do então imperador Dom Pedro II e a proclamação da nossa república, tá? Então, segundo ponto aí, para esse movimento de ideias que Joaquim Nabuco chamou de novo liberalismo, o mito do bom selvagem não tinha muito a dizer. Tá? Então, nesse momento, nós vamos ter aí colocar em segundo plano aquela produção indianista, porque realmente era o tipo de assunto que já não satisfazia mais o gosto dos intelectuais. Tá? Então, passou aquele primeiro grande momento dos ideais indianistas, do
contemplar aí a paisagem, voltarmos ao passado, nosso passado histórico, heróico, tá? Mas isso acaba caindo no desuso. E aí o novo centro de interesse, quer dizer, o novo elemento ali central dessa poesia passa a ser o negro, o escravo. Né? E aí, claro, a perspectiva vai ser muito distinta daquela que nós encontrávamos, né, na literatura indianista. Quer dizer, não tinha como equiparar os dois polos aí da formação do nosso povo. Quer dizer, de um lado o indígena, do outro o negro. Tá? Vamos ver mais um pouquinho dessas ideias. Então, ainda com relação ao indígena, ele era um símbolo de outros tempos, forjado pela cultura da independência, e que só poderia sobreviver como um assunto de retórica escolar. Então, aquele primeiro momento da independência, da busca de uma identidade, de anti-lusitanismo, quer dizer, rejeição total dos portugueses, e aí a valorização do elemento indígena, né, como nosso passado. Então, isso já ficou para trás, quer dizer, continuava em voga aí, como o texto coloca, retórica escolar, quer dizer, eram poemas que eram trabalhados nas escolas, mas nós não temos mais uma grande produção desse filão indianista. Né? Então precisamos de algo novo. Tá? Então, aos olhos dessa nova geração de poetas, de escritores, né, o futuro era a única dimensão a ser contemplada. Então, nós saímos de uma primeira geração que focava aí o passado, né, a nossa constituição histórica, passamos por uma segunda geração voltada aí para o apelo sentimental e chegamos a uma última geração romântica com um olhar voltado para o futuro. E o futuro, né, é o liberalismo burguês. Só que aí nós vamos ter um grande problema, quer dizer, como trazer esses ideais liberais burgueses dentro de uma sociedade aristocrática, escravocrata, tradicional, né, de um patriarcalismo estabelecido já há séculos. Tá? Então, aí nós vamos chegar ao grande choque, né, da produção literária dessa época. Né? E aí o nosso Castro Alves, né, com a sua produção que vai ser a mais relevante do período. Então, os poemas de Castro Alves diriam eloquentemente das esperanças postas no século grande e forte, segundo os epítetos do seu modelo Vitor Hugo. Então, já falamos aí dos nossos modelos europeus, né, na aula passada vimos aí uma série de poetas ingleses que influenciaram a geração de Álvares de Azevedo. No nosso caso aqui, na terceira geração, a grande produção vai ser a do Vitor Hugo, né? Autor, por exemplo, do grande romance aí, Os Miseráveis, né? Que já foi adaptado inúmeras vezes, né? Para o teatro, para o cinema, como literatura infantil também. Mas agora interessa de perto esses ideais libertários. Então, Os Miseráveis é uma possibilidade aí dentro da produção do Vitor Hugo. Né? Mas nós temos inúmeras obras desse autor que vão falar, inclusive, dessa questão de liberalismo, de modernidade, né? A questão política muito forte. Então, são questionamentos que o Vitor Hugo coloca em suas obras e que trazem sempre esse sentido de revolução, de liberdade. Né? A própria questão aí dos Miseráveis, né? Vamos lembrar, é o pano de fundo histórico, né? É a geração de 1830 ali, né? Quando a monarquia volta ao poder e aí os estudantes vão às ruas, né? Para lutar pelos ideais de republicanos e aí todo o choque, né? Que vem desses acontecimentos, né? Quer dizer, isso uma linha dentro do romance que é extremamente longo, né? Vocês estão vendo aí, são 2 volumes, mas que vai ter esse pano de fundo histórico, né? Entre outras coisas, nós podemos pensar que Vitor Hugo questiona também o sistema prisional, né? Então ele tem uma obra chamada O Último Dia de um Condenado, que ele vai questionar a pena de morte, né? Então são elementos postos dentro do sistema, né, político, econômico, social, que o Vitor Hugo começa a questionar ali aí dentro da sua literatura. Quer dizer, ele é a grande voz, né, literária do século XIX, né, é o escritor nacional da França, né, então quando ele morre aí no final do século XIX, o enterro dele foi uma coisa assim monumental, né, Paris parou para dedicar ali, né, fazer a sua última homenagem ao seu grande
escritor, né? A cidade foi tomada por gente que veio de todos os lugares para assistir esse funeral, para a gente ter uma ideia da importância de Victor Hugo dentro da literatura romântica e como que ele vai acabar moldando os nossos princípios aqui poéticos, né? Porque também vamos pensar que ao lado da questão escravocrata, o que nós encontramos na poesia da abolição dos escravos, né? O que nós encontramos na poesia do Castro Alves já são esses prenúncios também de republicanismo. Então, o segundo reinado que começa a entrar em decadência, que vai culminar com a proclamação da República. São ideais que ali na poesia do Castro Alves já são vislumbrados também. Essa ideia de que o governo moderno é o governo republicano, né? Que a monarquia representa o passado, o antigo regime, o atraso, e que o Brasil tem que se entregar a um governo republicano e a uma economia liberal, burguesa, para adentrar aí a esfera da modernidade, né? Coisa que a Europa, né, de uma forma geral, já vivencia. Tá? Bom, mas vamos fechar aqui a questão do nosso Castro Alves e aí a gente vai passar para a análise dos poemas. Tá? Seguindo aí, mas nos porões dessa casa que se queria moderna e escancarava as janelas para o sol do porvir, né, expressão aí do Castro Alves, escondia-se um morto, ou melhor, um agonizante, que incomodava a uns e movia a indignação de outros, o cativeiro do negro. José de Alencar ainda pudera fundir o índio e o português a golpes de folhetim ou no embalo da prosa lírica. Né? Mas o negro e o branco riscavam-se em um xadrez de oposições de matrizes. E para uma ideologia crítica, qual imaginário? Então vamos pensar um pouquinho. Né? Quando o assunto era o índio, o indígena, era fácil você criar ali dentro da literatura um imaginário de intercambiamento entre as culturas. Né? Se a gente pensa, por exemplo, no Guarani, o Peri funciona ali como um cavaleiro que vai defender a família colonizadora, a família de Dom Antônio de Maris. É ele quem vai ajudar a família, é ele quem vai cuidar da Cecília, filha do Dom Antônio. Então, é perceptível ali um intercâmbio entre as duas culturas. Mesmo em Iracema, quando a gente tem o final trágico, né, a ideia é que da Índia com o colonizador surgiu o povo cearense. Então, de Iracema com Martim vai surgir Moacir, o primeiro cearense, né, lendariamente falando. Em Ubirajara, né, nós vamos ter a visão do indígena no momento anterior à colonização, né, e aí todos os princípios aí de liberdade, de exploração aí desse cenário paradisíaco que era muito querido aí a literatura romântica. Tá? No caso do negro, não havia possibilidade de trazer esse lado de harmonia, de imbricação de culturas, ou mesmo heróico, porque a situação é outra. Quer dizer, o indígena no século XIX, embora e todo o preconceito que sempre existiu na sociedade brasileira, ele é visto como alguém livre, né? E o é de fato, se a gente pensar, né, no interior do Brasil. No caso do negro, não. Quer dizer, o negro já vem para o Brasil na condição de escravo. Então, como colocar em cena esse elemento fundador aí da nossa cultura, da nossa, né, também da nossa nação, da nossa mistura étnica, mas pensando nessa problemática maior. Quer dizer, lá fora fala-se em governo democrático, fala-se em república, fala-se em liberdade, em trabalho livre, em igualdade étnica. E aqui dentro, como trabalhar isso? Então, era um questionamento que esses poetas faziam e que só poderia ser tratado da maneira como foi, ou seja, nós temos que levantar uma voz contra esse regime escravocrata. Não dá para falar ainda da cultura negra na sua exuberância, porque a realidade do negro era bem outra, quer dizer, não havia uma expressão livre dessa cultura. Né? Tudo era muito sufocado
pela condição de escravos. Ou seja, se nós não temos a liberdade para o cidadão, como explorar o lado cultural? Quer dizer, como que ele vai exercer e praticar a sua cultura dentro de uma condição de escravidão? Então, o Castro Alves teve que buscar, obviamente, o lado possível, que é essa voz libertária, essa voz de se levantar contra o regime escravocrata e criticar toda essa estrutura política e econômica que gerenciou o Brasil até então. Tá? Então, aquele vago sentimento de dissonância entre as figurações da América e da liberdade, que já se advertira nos Timbiras de Gonçalves Dias, assume em Castro Alves e nos seus imitadores um traço amplo de sentido e a dignidade do tema. Então, talvez o elo mais possível aí de ligação entre essas duas gerações, né, entre a primeira e a terceira, seja de fato os Timbiras, né, com aquele lado mais trágico que nós falamos, do massacre, né, de uma cultura se sobrepondo à outra. Então, esse princípio talvez ressoe melhor como uma hipótese para a construção, né, dessa nova mentalidade. Então, como Castro Alves, né, vai aderir ao tema, trazendo o lado trágico. Né? Então, vamos falar do lado trágico, né, da escravidão, pegar a condição desumana aí, né, desses negros vindos da África e mostrar toda a barbaridade do sistema. Né? E aí essa ponte, então, que se faz com a poesia de Gonçalves Dias, pensando nesse lado mais trágico aí do extermínio das comunidades indígenas. Tá? Então, o primeiro sintoma de mudança percebe-se no tratamento que a nova poesia dá às descrições da natureza americana. Esta perde a condição de morada idílica do selvagem para tornar-se pano de fundo de cenas que a mancham. Uma poesia em que o hino à paisagem tropical serve de prelúdio à execração de uma sociedade indigna da moldura que a cerca. Então, também a questão da natureza passa a ser vista com outro olhar. Né? Então, aquela primeira visão paradisíaca, edênica, né, deslumbrante, agora vai ser revisitada no sentido de mostrar que por trás dessa paisagem esconde uma gente indigna, né, esconde-se essa gente que espezinha, humilha e mata, né, maltrata e chega aí ao grau de matança dessa comunidade imigrante que são os africanos. Tá? Então a visão agora é bem essa. Olha, então por trás dessa beleza paradisíaca, nós temos um problema social muito sério. E esse problema contamina, mancha essa beleza dessa paisagem natural. Né? Então, começa aí uma visão mais irônica também da natureza, pensando nesse problema social, né, que é de fato o que interessa. Tá? É como se a tópica do paraíso americano se houvesse mantido com toda a sua exuberância de sons e cores, com que a trataram Gonçalves Dias, Alencar e Varela, mas tão somente para produzir no leitor, ainda romântico, a estridência do contraste. Né? Então, quer dizer, muitas vezes eles preparam o terreno com essa visão da paisagem, do cenário, para logo em seguida chegar ao problema de fato, que é o problema da escravidão, e aí o choque, né, entre a paisagem edênica e o problema social. Isso vai ficar muito claro na nossa leitura do Navio Negreiro. Né? Então, como que no Navio Negreiro prepara-se o ambiente, quer dizer, sublime, ali grandioso, mas dentro daquele espaço, dentro daquele ambiente, há um problema sério que é o tráfico de escravos. Né? Então, o Navio Negreiro em si, que vai ser aí a grande tônica do poema. Tá? Então, havia uma tensão entre a elite ilustrada e os proprietários. Esses pensam que a escravidão é um problema privado, né, que era o grande choque aí de mentalidade. Então, de um lado, esses proprietários, muitos políticos, inclusive, que vão falar assim, não, o problema da escravidão é um problema privado. Quer dizer, é algo de ordem particular, o Estado não tem que interferir. Então, quer dizer, é uma questão de economia, né, de produção econômica particular que não tem nada a ver com o Estado em si. E defendiam, batiam o martelo que a voz final tinha que ser a dos proprietários, a dos latifundiários, a dos fazendeiros. Tá? Do outro lado, nós vamos ter essa nova elite, né, vamos pensar
esses jovens que iam para a Europa, estudavam fora, traziam esses ideais liberais burgueses e que se deparavam com um atraso político e econômico aqui que era muito evidente. Né? Inclusive, depois, quando nós falarmos aí da questão do romance, nós vamos ter em mente essa perspectiva de que o romance, né, como forma literária, ele é produto de uma sociedade capitalista. Né? Então, ele mostra esse cenário burguês capitalista. Como produzir romance no Brasil se nós não temos ainda uma economia capitalista? Se as relações aqui são ainda patriarcais, escravocratas, e não há espaço para esse liberalismo. Então, isso é algo que a gente tem que pensar. Né? Então, de todas as formas, o romance é a que mais demora para entrar na nossa literatura, porque o terreno histórico não é propício. Né? Uma realidade é a do romance europeu. A nossa ainda é outra. Né? Só que a gente tem que pensar que o romance é uma forma. Então, ele tem uma estrutura, uma filosofia de composição muito própria. Né? Então, ele é fruto de uma sociedade capitalista. O Brasil ainda não é capitalista. Como produzir romance aqui? Então, isso é assunto que nós vamos ver aí nas próximas aulas. Tá? Mas só para fechar essa primeira parte, então, antes da gente entrar nos poemas, né, nós temos aí uma citação do Heinrich Heine, que é um poeta alemão, também que serviu de inspiração para o Castro Alves, inclusive, né, na produção do Navio Negreiro, porque o Heine tem também um poema chamado Navio Negreiro, que é aquele que está aí na apostila, né, o segundo poema, que vai servir aí de inspiração para o nosso Castro Alves. Né? E aí ele coloca da seguinte forma o problema. Né? O Conde Moltke certamente considera a escravidão o grande escândalo da nossa época e uma aberrante monstruosidade. Mas, na opinião de Mynheer van der Nul, traficante de Roterdã, o comércio de escravos é uma atividade natural e justificada. O que, pelo contrário, lhe parece desumano e monstruoso são os privilégios da aristocracia, os títulos e os bens de herança, o absurdo preconceito da nobreza de sangue. Então vejam como, é claro que o Heine, ele é um poeta extremamente irônico, né, mas como que ele traz à cena essa ideia da visão particular. Né? Então, para o Conde Moltke, né, e vamos pensar que essa é uma figura mais liberal, né, então é o princípio aí do político liberal, né, libertário, ele vai considerar a escravidão uma aberração, um absurdo. Né? Mas, se a gente pegar alguém mais conservador, e aí, no caso, é o Mynheer van der Nul, né, o traficante, ele vai falar que não, né, que não tem nada de escandaloso na escravidão. Que, na verdade, o que é escandaloso são os velhos direitos da aristocracia, né? Os direitos do sangue, que privam a burguesia de uma maior participação social, de um maior giro aí no capital produzido. Então, percebam como a ideia aqui, irônica, é cada um vai apontar o problema para o outro. Né? Então, quer dizer, olha, o problema não é isso, o problema está ali. Então, o problema não é a escravidão, o problema é os direitos da aristocracia, que deixam a burguesia aí à mercê dos seus desmandos. Tá? Então, claro que é uma visão irônica, mas para mostrar que era um problema muito complexo e que não era passível de se resolver do dia para a noite, porque trazia aí todo um ranço de preconceito, de visão particular das coisas, de economias que foram fundadas em função desse tipo de trabalho, né, do trabalho escravo, que não poderiam ser modificados de uma hora para outra. Quer dizer, mais até do que o problema em si, o grande fator é como mudar a mentalidade, como mudar esse atraso, né, intelectual, cultural, que se estabeleceu na política e no governo brasileiro. Então, isso é algo, né, que nós vamos lá de novo, o Brasil é o último país a abolir a escravidão. Então, né, mesmo com toda a poesia de Castro Alves, né, demorou muito ainda para chegarmos de fato aí a uma mudança social. Né? E o que veio depois, obviamente, também com muito atraso. Tá? Bom, mas enfim, vamos falar um pouquinho aí do nosso poeta, né, e como que ele trata o tema aí da escravidão. Então,
ponto aí central para a gente pensar hoje a produção do Castro Alves é de que modo pensar a escravidão, né, que modo de pensar a escravidão informa a poesia de Castro Alves. Porque, ok, né, então ele está falando do negro, ele vai falar do navio negreiro, né, dos desmandes do branco colonizador, dos maltratos, das cenas de tortura, né, da mortandade, então de todo o escândalo, né, em torno desse sistema escravocrata. Mas vamos pensar o seguinte: qual é a perspectiva, qual é o viés aí que esse tema vai receber na poesia do Castro Alves? Só para a gente começar a mapear aí qual é o ponto de vista que nós vamos encontrar ao longo da produção desse artista, tá? Então vamos pensar no Vozes da África, tá? Que é o poema que vocês têm ali na página 73, né? Quem conseguiu fazer a leitura dos poemas percebeu muitos sinais de pontuação, né? Sobretudo os pontos de exclamação. Então vamos pensar que a poesia do Castro Alves ela é muito grandiloquente, né? Então é aquele tipo de poema que foi escrito para ser declamado em público, né? Então pede todo um aparato ali, não exatamente cênico, mas da figura do orador, dos gestos, de como impostar a voz. Então, é uma poesia muito altissonante, né? E esses sinais de pontuação são marca aí uma das marcas características de Castro Alves. Então, vamos pensar que realmente eram poemas que foram feitos para serem declamados, né? E aí, essa ideia da grande multidão, de você levantar a voz, de você propor uma ideia, do povo aplaudir de pé, né? De comungar esses ideais libertários. E o Vozes da África é um desses exemplos, né? Então, o famoso verso de abertura, né? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrelas tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? E aí vai, né? O poema, na verdade, as vozes da África, como o título pronuncia, são uma voz, né? Então é a voz do continente africano, né? Que a gente vai entender, claro, é a voz do povo escravo, né? Mas quem fala aqui é o continente, tá? E essa perspectiva do continente, né, clamar a Deus, né, por ajuda, por libertação, não é algo inédito, tá? Nós vamos ver que isso aí já era algo bastante recorrente na poesia do século XIX, mas que em Castro Alves tem um tom muito particular, tá? Vamos pegar aí alguns elementos importantes só para a gente contextualizar o poema. Então, fazer o continente negro dizer-se, dar-se o registro na primeira pessoa, foi um passo adiante no tratamento de um tema que, pela sua posição em nosso drama social, tendia a ser elaborado como a voz do outro. Então, vamos pensar que dentro dessa perspectiva, né, de análise de um problema, qual é a visão do poeta? A visão do poeta é a visão daquele que está de fora. Quer dizer, ele não faz parte do elemento social massacrado. Ele não é a voz do oprimido, né? Ele está ali, ele é uma voz em favor do oprimido, mas ainda assim é uma voz de fora. Então, quando o poeta se coloca não só como o africano, mas o continente, então nós já temos um salto maior, quer dizer, embora não seja real, quer dizer, não é o africano falando de si mesmo, mas o impacto, a sensibilização é maior, porque é a imagem do oprimido tendo voz, né? Algo que, vamos lá, obviamente, no século XIX seria impossível de acontecer, né? Hoje em dia, quando a gente pensa na poesia da periferia, na chamada poesia marginal dos anos 60, as expressões culturais que vêm dos setores mais aí, desprivilegiados da sociedade. Então, nós hoje temos essa condição de dar a voz ao elemento-chave daquela cultura, daquele sistema, né? No século XIX, isso não poderia acontecer. Então, nós não vamos ter um negro escravo fazendo poesias, tá? Algo que, vamos lá, né? Em Gonçalves Dias, nós já pegamos essa perspectiva. Então, o que Gonçalves Dias faz? Ele coloca o problema na voz do índio. Então, o canto do piaga, ou deprecação, quer dizer, é a voz do indígena falando, embora, obviamente, seja um fingimento, porque quem está falando ali é o poeta.
Em Castro Alves, isso vai reaparecer. Então, muitos dos poemas, nós vamos, e aqui o Vozes da África é o mais conhecido deles, quer dizer, é a voz do oprimido falando, não só o oprimido, mas do continente do oprimido. Então, é a voz da África que se levanta dentro do poema para clamar a Deus. Tá? Como eu falei, não é algo inédito, não foi invenção do Castro Alves, isso foi muito comum aí no século XIX, né? Vejam aí o segundo apontamento. No curso da história cultural do Ocidente, este procedimento se tornou um veso na literatura política pós-1789, então pós-Revolução Francesa, e sobretudo pós-napoleônica, que passou a ver os povos e as nações como entes vivos, orgânicos, pessoas coletivas em nome das quais o bardo romântico deveria falar. Tá? Vamos lá, na própria questão dos timbiras, né, embora não seja a América falando, né, nós temos essa expectativa aí do continente americano que sofre com isso, né, que sofre com a dizimação aí dos seus povos nativos, mas aqui não, aqui já é, né, uma nova vertente, então é o continente que fala, é a África falando, né, rogando a Deus aí um auxílio, tá? Então isso aí foi muito comum nessas literaturas pós-Revolução Francesa, justamente no sentido de dar a voz às populações. E aí essas populações vistas, né, como o texto mostra, né, como um ente vivo, orgânica, esse sentimento maior de coletividade, que também, de novo, é uma expectativa da poesia romântica. Vamos lembrar que a poesia romântica é extremamente popular no sentido de ela quer ser a expressão do povo. O que o Castro Alves vai fazer? Então, ele vai colocar-se como a expressão do povo escravizado. Né? Então, ele vai falar pela voz do continente africano. Tá? Aí, uma estrofe chave para a gente entender a posição do Castro Alves aí na produção poética é essa aí. Ó, foi depois do dilúvio, um viadante negro, sombrio, pálido, arquejante, descia do Arará. E eu disse ao peregrino fulminando, é isso a África falando. Cã, serás meu esposo bem amado, serei tua Eloá. Né? E aí esse personagem bíblico, Cã, que vai ser muito importante aqui, né, a metáfora que o Castro Alves constrói, para a gente entender qual é exatamente a posição do poeta, né, a visão do poeta aí por trás dos acontecimentos. Então, o destino do povo africano, cumprido através dos milênios, depende de um evento único, remoto, mas irreversível, a maldição de Cã, de seu filho Canaã e de todos os seus descendentes. Aí vamos abrir um parênteses aqui, vamos voltar ao texto bíblico. Então, o personagem Cã aí, que pertence ao livro de Gênesis, né, lá no episódio da Arca de Noé. Então, depois do dilúvio, né, Noé e sua família saem da arca, né, o Noé vai cultivar vinhas, né, vai produzir aí a uva, e um dia, né, ele bebe o vinho que ele produziu e fica bêbado e acaba caindo ali, desfalecendo sem roupa. Tá? Noé tem 3 filhos, Cã, Jafé e Sem, né? O Cã, que é esse filho aí, chega até a caverna, ali onde o Noé está deitado, e vê o pai sem roupa. E vai chamar os outros 2 irmãos. Né? O que os outros 2 irmãos fazem? Eles entram de costas na caverna para não ver a nudez do pai e o cobrem. Quando Noé acorda, né, e descobre o que aconteceu, ele lança uma maldição sobre o Cã, falando que o Cã e a sua descendência, aí no caso Canaã, seriam escravos dos irmãos. Bom, isso aí se transformou num mito de legitimação da escravidão, né? Porque a imagem que fica olha, então Noé teve 3 filhos. O Cã foi para a África, o Jafé foi para a Europa e o Sem foi para a Ásia. Fundamos aí então os 3 continentes do antigo mundo, tá? E aí essa ideia então de, olha, o Cã deu origem ao povo africano e por extensão, se Noé lançou uma maldição e o Cã e sua descendência seriam escravos dos seus irmãos, então o povo africano será escravo do povo europeu, né, que é o povo aí dominante. Vejam que a história bíblica
foi deturpada em função de uma legitimação, uma possibilidade de legitimar a escravidão. Né? E isso era uma mentalidade comum até o século XIX. Quer dizer, usou-se a versão bíblica dos acontecimentos para você legitimar um processo de escravidão. E aí, né, a visão, inclusive nós vamos ver aqui a questão da própria igreja, que fechou os olhos para isso, que na verdade endossou, né? Então é isso mesmo, tem que escravizar esse povo. Então, o povo africano será negro e será escravo. Quer dizer, são os descendentes de Cã. Né? Se eles estão sob maldição, então eles vão ser escravos dos seus irmãos, ou seja, os europeus vão entrar na África e vão fazer a festa ali, né, escravizando essa gente. Tá? Então, o poema retoma esse mito bíblico para repor essa imagem, né, que, como eu falei, já era algo corrente, né, desde séculos atrás, né, pensando aí no século XIX. Então, o poema incorpora a versão mítica da origem do cativeiro, que é relatada no livro de Gênesis. O narrador do Gênesis teria criado um mito etiológico, né, um mito de fundação, de formação, calcado talvez na tradição do pecado original de Adão, para dar conta da instituição do cativeiro, né, que é algo que, se a gente volta mais um pouquinho, é o crime de Adão lá no paraíso. Quer dizer, Adão comete o pecado, o que acontece com ele, consequência, é expulso do paraíso. Né, vai comer o pão com o suor do seu rosto. Né. Então, de novo, essa ideia de uma maldição que paira aí no livro do Gênesis e que vai ser retomada como um princípio aí do porquê da escravidão do povo africano. Né. O fato é que se consumou em plena cultura moderna a explicação, aqui entre aspas, do escravismo como resultado de uma culpa exemplarmente punida pelo patriarca salvo do dilúvio para perpetuar a espécie humana. Então estamos falando de uma mentalidade comum, né, naquela época, não só dentro da igreja, mas de uma forma geral, tá, que funcionaria como uma explicação aí. Quer dizer, por quê que eles estão sendo escravizados já há tantos séculos? Porque é um povo amaldiçoado. Tá? Deus não, né? Noé lançou uma maldição sobre o filho e olha aí o que aconteceu. Né? Então são coisas que entraram aí de forma deturpada para essa cultura mais popular e que vão funcionar como uma espécie de legitimação. Né? Isso quando a gente chegar aí no final do século XIX, depois nós vamos falar mais para frente da poesia, da literatura africana, né, do século XX, esses próprios conceitos de raça, de tribo, que começaram a ser disseminados aí pela ciência do século XIX e que geraram uma onda de desigualdade social, de preconceito social, que perdura até hoje. Né? Então, assim, estamos falando não de gente atrasada, não de gente sem conhecimento. Né? Então, são grandes mentes, são filósofos, são letrados, são teólogos que endossaram a escravidão, o preconceito, a desigualdade étnica, e que isso a gente encontra, né, na poesia, em livros de filosofia, de forma escandalosa. Né? Quer dizer, hoje para nós são materiais de estudo, mas na época era a voz da verdade. Então, realmente, eles, né, acreditavam, não, então vamos escravizar esse povo, porque sobre eles recai uma maldição. Né? E isso, né, atravessou séculos. Então, a referência à sina de Cã circulou reiteradamente nos séculos XVI e XVII e XVIII, né, quando a teologia católica ou protestante se viu confrontada com a generalização do trabalho forçado nas economias coloniais. Tá? Então, o velho mito serviu então ao povo, ao novo pensamento mercantil, que o alegava para justificar o tráfico negreiro, e ao discurso salvacionista que via na escravidão um meio de catequizar populações antes entregues ao fetichismo e ao domínio do Islã. Tá? Então, a visão que nós temos da igreja nesse momento é essa. Bom, já que eles não são da nossa fé, vamos, então, permitir a escravidão, e pelo menos a gente tem uma possibilidade aí de evangelização, né, de levar a palavra a esse povo. Vamos pensar que é algo que já acontecia antes,
com a questão do indígena. Quer dizer, vamos lembrar dos jesuítas, da Companhia de Jesus, que veio ao Brasil, né, São Paulo, né, foi fundada a partir de um colégio de jesuítas, né, e que vieram com essa perspectiva de catequizar o elemento indígena. Só que, ao contrário do africano, o indígena era extremamente aberto a essas novas possibilidades de religião. Então, eles ouviam, eles, né, participavam, não quer dizer que seguiam à risca, né? A história mostra isso, mas eles eram muito fáceis aí de serem domesticados, né? No caso do africano, encontrou-se uma resistência maior, né, de não aceitação da fé europeia, né, no caso aqui estamos falando de Europa. Então chega um momento que o que a igreja vai falar é exatamente isso, olha, eles não querem ser evangelizados, eles não querem ser cristianizados, então eles que se virem, não podemos fazer nada por eles, quer dizer, eles vão ficar debaixo da autoridade dos senhores de escravos, né, vão ser traficados, vão ser vendidos, vão ser, né, dizimados aí, mas o que podemos fazer? Então é aquela ideia de todo mundo lavou suas mãos. Né? Então o problema estava escancarado, mas ninguém, né, foi a voz ali de oposição. Né? Isso é uma coisa passadista? Não. Se a gente pegar o século XX, né, nós temos o exemplo do Holocausto nazista. Né? Então, os judeus foram mortos ali aos milhares, né, durante a Segunda Guerra. Que voz se levantou contra? Né? A igreja falou alguma coisa? Né? Onde estava a igreja nessa ocasião que não condenou os crimes nazistas? Né? Então, são problemas que, infelizmente, né, é a visão de, bom, isso não é problema meu. Né? Então, lavo minhas mãos porque isso é do outro. Tá? E, infelizmente, até o século XIX, né, o problema da escravidão foi um constante lavar de mãos. Né? Nunca era problema de ninguém, e as pessoas fechavam os olhos e achavam, não, tá validado. Se a igreja permite, né, quem somos nós para discutir? Até que essa nova geração, então, né, esses novos ideais começam a circular, e aí cada vez mais esse drama, né, da economia escravocrata passa a ser um peso aí para essas novas gerações. Tá? Bom, pode parecer um caminho paradoxal, mas foi pela retomada do mito da nação que o Vate Libertário de 1868 deu forma poética às suas vozes da África. O esquema construtivo que adotou dá as costas à tradição épica das prosopopeias nacionais. Agora não há mais musas a invocar. Há apenas um Deus inacessível que, interpelado, se embuça e se cala. Então, é interessante a gente notar que, embora seja uma poesia grandiloquente, quer dizer, essa ideia de falar em público, né, de uma exaltação maior, né, dessa questão da oratória ser muito importante, não é uma poesia épica. Tá? Então, o que nós temos, na verdade, é, de novo, esse lado trágico da existência. Porque nós não temos a possibilidade de salvação para esse povo. Salvação, não estou falando espiritual, mas, né, salvação social. Quer dizer, a África levanta sua voz a Deus, né? Deus, ao longo do poema, se cala, nós não temos resposta, né? E vai ficar a marca. Bom, né, se nem Deus está ouvindo as preces da África, quem os libertará? Então fica essa ideia de mais trágica ainda, no sentido de não há quem recorrer. Então a voz se levanta, mas essas vozes acabam sendo inúteis porque não há ninguém que venha socorrê-las. Tá? E aí um aspecto importante, né, quando a gente pensa na produção do Castro Alves. Então há um paradoxo evidente. A poesia quer ser libertária, defender o trabalho livre, mas se apega a uma explicação mítico-religiosa para explicar o problema da escravidão. E aí o que acontece? Né? O mito, ele perpetua o chamado status quo, ou seja, o mito, né, repõe a ideia de culpa. Então vamos lá. Né? Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, o homem vai sofrer. Então isso é condição humana, não tem o que ser feito. A não ser, obviamente, vamos lá, Cristo, a salvação, chegar ao paraíso, mas aqui na Terra o homem vai continuar sofrendo. Então percebam que o mito, ele
projeta uma situação que não pode ser rompida, porque ele é algo que pertence ao terreno da divindade. Então, o homem não pode mudar a condição de maldição. Então, nós vamos ter uma culpa reposta. Né? Vejam que, quando Castro Alves traz a ideia mítica para o seu poema, indiretamente o que ele está falando é: não tem saída, não tem solução. Né? Por quê? Porque se é um mito, se é uma maldição divina, se foi instituído lá atrás, no período da Bíblia, quem vai romper essa maldição? Então, é o grande paradoxo da produção do Castro Alves. Quer dizer, ele é um poeta que quer ser libertário, né, quer falar desse futuro, dessa transformação social, mas o símbolo que ele usa não condiz com essa realidade. Porque quando você volta ao texto sagrado, às imagens bíblicas, a essa ideia mítica, quer dizer, se você volta ao passado e o mito vai se repor no presente, então a condição do negro, do escravo, não vai mudar. Né? Pode parecer ingenuidade de Castro Alves, né? É o que nós tínhamos, gente. Então, assim, não podemos também jogar pedra aí na produção do nosso poeta, né? Porque ele foi o máximo que ele pôde. Né? Quando a gente pega a poesia do Heinrich Heine, né, que faz parte aí dessa atmosfera mais capitalista, quer dizer, um poeta europeu que já experimentava essa nova realidade do liberalismo, do trabalho assalariado, é outra visão, muito mais progressista. O nosso Castro Alves, quer dizer, ele ainda está preso a uma sociedade patriarcal, escravocrata, extremamente religiosa, e ele tenta, da melhor forma possível, dar voz a essa necessidade de falar da condição do escravo. Só que ele vai até certo ponto. Então, assim, o que nós temos em Castro Alves é essa reposição do mito. Ou seja, ele vai trazer sempre essas figuras bíblicas, mas aí, por extensão, a gente pensa, bom, mas se é uma maldição, se é bíblica, o que faremos? Né? Como libertar o povo dessa maldição? Não tem como. Então, é o peso de você recorrer a uma história, né, uma história mítica, para explicar uma situação presente. Se você se apega ao mito, você vai repor essa estrutura eternamente. Tá? Então, de novo, Castro Alves foi até onde conseguiu e fez mais do que qualquer outro ali da sua geração. Mas, obviamente, quando a gente pega a produção dele e a produção europeia, que fala de escravidão, é visível a diferença aí da posição dessas vozes, tá? Da voz do poeta brasileiro e da voz do poeta europeu. Tá? O caso mais evidente dessa mudança aí de voz, a gente pode pensar, é o Navio Negreiro. Tá? Eu ia falar sobre o Navio Negreiro hoje, mas, assim, como são 2 poemas, eu vou deixar para a aula de quarta-feira para a gente ter um pouquinho mais de tempo, e aí, se surgirem dúvidas, vocês podem perguntar também. Tá? Mas, só para concluir, então, o que vai modelar a boa parte da produção do Castro Alves, com relação aos poemas abolicionistas, é esse apego ao mito. Né? Então, assim, uma história bíblica que vai explicar a condição presente. Né? Só que vamos pensar nisso. Então, se eu me apego ao mito, e o mito é a ideia de reposição, quer dizer, o mito é a divindade, é o eterno, é aquilo que não tem como mudar de perspectiva, o que Castro Alves traz para a sua poesia, né, que parece libertária, é essa ideia passadista. Então, assim, eles são assim porque tem uma maldição. Se tem uma maldição, quem vai tirar esse povo de debaixo dessa maldição? Então, é um paradoxo interessante para a gente pensar. Né? Alguns poucos poemas, o Castro Alves consegue se libertar, né, desse passado bíblico, e aí ele traz uma voz mais moderna, mais revolucionária, mas assim, são poucos esses poemas, né? Não são os mais conhecidos, mas vale como, olha, ele chegou até determinado momento, né, a esse ponto. Ele conseguiu, em alguns momentos, trazer essa voz mais libertária, mais progressista, e deixar de lado um pouquinho a questão da religião.
tá? Mas os grandes poemas, Vozes da África, Navio Negreiro, ainda voltam a esse aspecto bíblico. Né? Se a gente pegar, nós vamos pegar na quarta-feira o Navio Negreiro, outro tema bíblico. Aí é a história de Agar e Ismael, quer dizer, o filho preterido ali de Abraão, que vai ser expulso da casa do pai, que vai perambular pelo deserto. Então, de novo, a ideia aí do povo escravo que vai andar pelo deserto aí da vida, ok? Bom, vamos parar por aqui. Na quarta-feira a gente continua. Deixa eu só fechar aqui a nossa gravação.